Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje a gente vai bater um papo e eu quero saber de vocês também o que vocês acham sobre os efeitos que essa pandemia vai deixar no mundo. Muita coisa está acontecendo, muitos negócios estão fechando e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso hoje. Eu vou comentar bastante a minha opinião e vou explorar um pouquinho as minhas ideias e eu quero saber de vocês também quais são as ideias que você tem, o que você acha e o que você está conseguindo enxergar nesse momento aí de pandemia, onde o mundo está muito louco e muita coisa vai voltar assim a ser como era antes em breve, mas tem muita coisa que vai mudar para sempre. Então vamos abordar um pouquinho isso aqui hoje, vamos debater. Então espero e conto muito com seus comentários aqui embaixo. Se você é novo, se inscreve no canal, deixa seu like, toca o sininho e deixa o comentário, vamos interagir. E se você ainda não me segue aqui, ó, @Felipe Francisco, lá no Insta. Lá você acompanha um pouquinho do meu dia a dia, pode entrar em contato diretamente comigo, porque eu respondo todas as mensagens lá. Então, tô te aguardando no meu Insta, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a pandemia, né? É inegável que muitas pessoas, muitos negócios tiveram a vida, né, e os business afetados devido à pandemia. Alguns setores foram beneficiados, alguns setores foram prejudicados e alguns setores mantiveram ali uma performance igual, né? E uma grande diferença para as empresas que conseguiram aí se dar bem nessa pandemia ou não, né? Não tô falando daquelas que realmente foram privilegiadas, tipo, sei lá, indústria de máscara. Os caras estouraram nas vendas, aí foram realmente privilegiadas. Mas assim, uma diferença bem clara entre empresas que estão se dando mais ou menos bem ou estão falindo pode ter sido a sua capacidade de se adaptar ao mundo online. Se a sua empresa conseguiu transferir os produtos e serviços para serem distribuídos de uma maneira virtual, provavelmente essa empresa vai conseguir sobreviver e provavelmente vai ficar mais forte após a pandemia. Então isso é algo muito importante. E eu quero frisar aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso, da diferença de algumas empresas que realmente fecharam por causa da pandemia ou algumas coisas que aconteceram que a pandemia simplesmente acelerou esse processo, tá? Vou dar um exemplo. A TUI, que é uma das maiores empresas de turismo aqui do Reino Unido, fecha vários pacotes para a Europa inteira, eu uso bastante eles, por sinal. Eles falaram que eles vão fechar mais de 160 lojas aí. Veio nesse momento da pandemia, obviamente que a pandemia acelerou o processo, mas agora, cá entre nós, vamos aqui raciocinar eu e você. Não é muito mais fácil você reservar um pacote de viagem online do que você ter que ir até uma loja e reservar? Eu sei que algumas pessoas ainda querem conversar com o atendente, etc. Mas tem tanta informação online, você vê review, você vê vídeo, você vê foto, tão detalhadinho, que é evidente que o consumo online era maior do que o consumo que essas lojas tinham quando estavam abertas. Então é uma coisa que já iria acontecer. Já ia acontecer, na minha opinião, na minha humilde opinião, essas lojas não iam conseguir se sustentar por muito tempo, porque muita coisa hoje em dia é feita pela internet. Então, a pandemia, neste caso, sim, pode ter sido aí o estalo para fazer isso acontecer, mas não necessariamente foi por causa disso, e sim por evolução do ser humano que está evoluído e a pessoa não quer muito mais ir na loja. Loja de roupa é diferente, você vai, experimenta, mas principalmente pacote de férias, cara, é muito mais fácil você reservar online. Quando eu fui fechar meus primeiros pacotes há uns anos atrás, eu fui na loja, mas na loja é até mais caro do que você online. Fora o custo de você ter a loja, o custo de você ter os funcionários e muito mais. Então, na minha opinião, isso já iria acontecer e a pandemia acelerou. Então, isso é muito importante a gente entender a diferença disso para outro motivo, como, por exemplo, um restaurante de uma pessoa pequena, de um bairro local, que o cara estava tentando crescer, teve que ficar fechado, não conseguiu que o dinheiro entrasse, as despesas foram maiores, o cara se afogou nas despesas e fechou. Aí é diferente, aí pode ter sido que a pandemia com certeza foi afetada, mas talvez se esse cara tivesse uma gestão financeira um pouco melhor, talvez ele conseguiria sobreviver aí à pandemia. Eu não tô falando que nada é culpa da pandemia, não, eu sei que muita gente teve emprego afetado e muitas empresas fecharam, mas assim, pensando num nível um pouco acima, não num nível só de funcionário ali, pensando realmente na economia, tem muitas coisas que já aconteceriam que foram aceleradas devido à pandemia, como foi o exemplo da TUI. Outro exemplo é o que está acontecendo comigo.
E vocês vão ver como a gente vai desenvolver esse papo legal, por isso que eu quero a opinião de vocês aqui embaixo, tá? Onde eu trabalho, a gente vende coisas digitais, propõe serviços para empresas de games, etc, etc, etc. E nós trabalhávamos, né, em um escritório bem grande até, lá em Kings Cross, tipo assim, 1 minuto andando da estação. Quem assiste aí meus stories lá no Insta, por sinal vou deixar aqui novamente, sabia que no meu horário de almoço eu sempre estava andando pela estação, mostrava, tipo do lado, 1 minuto andando. Quanto você não acha que é o aluguel desse escritório bem grande, é grande lá, para, sei lá, 300 funcionários pelo menos, 200 e pouco, 200, 300, lá no centro de Londres? É uma fortuninha, né? É um dinheirinho grande. Se você tá achando caro o aluguel aí do seu quarto, imagina desse escritório lá em Kings Cross. Mas tudo bem, trabalhávamos lá, tudo muito bom, tudo muito legal. Devido à pandemia, todos nós fomos recomendados a trabalhar em casa. O que aconteceu? A produtividade não caiu, mas aumentou. A gente está faturando mais, principalmente ali no começo. Cara, a produtividade foi melhor e todo mundo está se comunicando melhor. Foi um aumento absurdo de produtividade. E aí, isso fez o dono da empresa falar: será que eu precisava daquele escritório ali, cara? O pessoal tá trabalhando tão bem. E realmente acontece isso, porque olha, normalmente eu vou de moto trabalhar, é de moto, então não é muito afetado, né? Mas o pessoal demora 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. São 2 horas do seu dia. Normalmente você acaba se alimentando mal, que é difícil cozinhar. Passa menos tempo com a família. Só de você estar trabalhando em casa, o pessoal que tem filhos aí consegue passar o tempo que estaria andando, né, fazendo commuting pro trabalho com seus filhos, pode almoçar em família, pode ter uma refeição mais saudável, pode ter hábitos mais saudáveis. A qualidade de vida do funcionário aumentou e a produtividade dele também no trabalho aumentou. Então isso já fez o meu dono lá, o CEO da empresa, falar: meu, a gente não precisa do escritório desse tamanho. A gente vai renovar com um escritório bem menor e o pessoal não vai precisar estar lá todos os dias. Então, na perspectiva do business, né, ele achou muito mais vantajoso o pessoal trabalhando em casa. Agora fala pra mim, independente de pandemia ou não, se ele tivesse falado: ó, esse mês todo mundo vai trabalhar em casa, poderia ter acontecido a mesma coisa. Então, quer dizer que o processo da pandemia simplesmente acelerou um processo que já seria natural, e eu já tinha isso em mente há muito tempo, e tem outras coisas que estão mudando demais, e aí que começa a ver as oportunidades, certo? Bom, não vai precisar mais desse escritório lá, pode ser um menor para quando tiver algumas reuniões, pode diminuir o custo, não paga internet, não paga a luz para todo mundo, cada um paga a sua, você tá entendendo? Os funcionários ficam mais felizes, a produtividade aumenta. Claro que tem que ter toda uma gerência, o pessoal tem que ser profissional, etc, etc, porque é muito fácil você estar em casa e se distrair, mas o importante é que o resultado tá vindo. Então, não precisa disso, foi um processo que foi acelerado, isso já aconteceria, e isso vai desencadeando outros processos. Agora, como eu falei lá na minha empresa, o pessoal sempre está recrutando pessoas, né? Agora eles estão começando a recrutar as pessoas sem ser necessariamente do Reino Unido, vai contratar de outros países, porque já que está em casa mesmo, o cara pode estar na Índia, o cara pode estar na China. Algumas empresas já vêm fazendo isso faz muito tempo. Os call centers, você liga lá, tem muita gente... Você liga número dos Estados Unidos, atende um cara da Índia, porque ele não precisa estar no local, ele precisa trabalhar simplesmente no horário ali e vai ser um funcionário muito mais barato. Então tem muitas coisas que estão mudando, o mercado está mudando, o mundo está mudando e a gente precisa se adaptar. então eu fiz esse vídeo pra gente bater um papo, falar assim de oportunidades futuras que podem ter, né? Você entrar numa empresa e para você também ficar ligado, porque o importante é a gente saber se adaptar e ver oportunidades em momentos difíceis. A pandemia foi algo bom? Óbvio que não, óbvio que não. Infelizmente muita pessoa foi afetada, pessoas perderam as vidas, né? Que é algo muito sério, mas isso aconteceu e a gente vai ter que lidar com esse fato. Aconteceu a pandemia, ponto, acabou. Agora o que a gente pode evoluir daqui para frente? O que a gente pode como tomar de lição? E alguns negócios já estão se adaptando. Provavelmente, se a TUI já tivesse enxergado isso antes, eles poderiam já ter feito um planejamento um pouco mais parcial, assim, de ir em etapas fechando essas lojas sem ter que fechar tudo de uma vez. E eles não vão ser os únicos. Tem muita empresa que ainda tem loja física, sendo que poderia estar operando e operando muito mais eficaz se estivesse operando 100% online. É claro que ainda assim loja, shopping, tudo vai continuar existindo. Eu acredito que eles não vão ser assim, mudar drasticamente no futuro tão próximo. Porém, tem muita coisa mudando. E a pandemia acelerou, sim, diversos processos. Você acha que, como eu falei, o negócio da TUI e do meu exemplo, que é só um
de vários que eu já tô vendo. Tem várias empresas que tinham 2, 3 escritórios em Londres e estão juntando em um, certo? E o resto vai continuar trabalhando em casa. E agora pensa no ponto de vista do funcionário. Até eu como funcionário. É claro que lá na empresa mudou as coisas, então eles já querem que você trabalhe mais em casa. Mas eu, provavelmente, não aceitaria voltar a trabalhar todos os dias da semana no escritório. Um exemplo, né? Não tô falando que é o meu caso em si, mas eu poderia questionar, porque minha qualidade de vida aumentou, porque eu tive mais tempo livre, porque eu tô performando bem, eu poderia muito bem começar a procurar empregos que entregam aquilo que eu quero, uma qualidade de vida um pouco melhor. Então as coisas vão mudando e a pandemia acelerou e muito diversos setores que vão ser afetados. E isso impacta muito o mercado imobiliário, porque imagina se lá em King's Cross todas as empresas resolvem fazer isso. O que os caras vão fazer? Eles não vão alugar mais para empresas. Eles vão ser obrigados a alugar para pessoas que querem morar lá. Então, eles vão alugar para pessoas que vão morar, vai virar coisa residencial, com certeza vai ter um preço elevado, mas o cara, em vez de morar, sei lá, em Chelsea, prefere morar em King's Cross e vai para lá. Nisso, o cara que, em vez de morar, sei lá, num bairro um pouco mais afastado, vai para Chelsea. Então, de pouquinho em pouquinho, as pessoas podem aí tendo uma qualidade de vida um pouco melhor relacionada à moradia, simplesmente pelo fato das empresas estarem contratando mais as pessoas em casa. Muita coisa pode mudar, o sistema que as casas são, sabe? É interessante agora, cada casa talvez tenha um espacinho para a pessoa trabalhar em casa, se esse for o novo futuro. É óbvio que existem diversos trabalhos que não dá para ser executados no computador, mas muitos deles podem sim. Por isso que eu sempre falo para vocês, galera, tente se desenvolver na sua carreira, tenta aí estar crescendo aí sempre profissionalmente, porque assim, infelizmente, muitas pessoas foram afetadas na pandemia que se tivessem com um cargo um pouco melhor do seu chefe, por exemplo, se você tivesse o cargo do seu chefe, você não teria sido tão afetado quanto ele, tá bom? Mas é isso aí, foi só para bater um papo, dar bater um papo com vocês mesmos sobre coisas que estão mudando, coisas que estão acontecendo, compartilhar a visão e tentar fazer com que vocês peguem oportunidades, porque, tipo, sério, cara, é sério. Sim, pandemia foi ruim, mas o que tem de oportunidade nesses momentos acontecendo, vocês não têm ideia. Eu vou só falar uma aqui, eu posso abordar mais pra frente. Você tem noção que agora, por causa da pandemia, você não vai ter uma entrevista pessoalmente, então todas as entrevistas estão sendo feitas online? Você tem noção que pra uma pessoa que tem ali ansiedade, dificuldade pra, sei lá, fazer uma apresentação ou conversar, isso é um ponto positivo que pode mudar completamente a vida dela? Você já pensou nisso? Então sim, existem diversas oportunidades escondidas e depende da maneira que você está enxergando esse problema atual. A pandemia é um problema? Sim, é um problema, nós queremos que isso acabe o mais rápido possível. Mas enquanto a gente está vivendo nele, o que a gente pode aí ver de oportunidade que está aparecendo que outras pessoas podem não estar enxergando, tudo bem? Uma coisa que eu te falo a partir de agora, o mercado de empregos, principalmente empregos qualificados, está bem movimentado no Reino Unido, tem muita vaga mesmo. Eu aconselho vocês a aplicarem, vai para cima e eu te desejo tudo do bom e do melhor. Agora, galera, vou ficando por aqui, já falei demais, o vídeo ficou longo. Lembrando, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e me segue lá no Insta. Deixa o like, deixa o seu comentário que eu quero saber o que você acha de tudo isso que eu falei. E se você também tem aí uma visão diferente de tudo que está acontecendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.